Olá pessoal, sejam bem-vindos ao episódio número 11 do nosso podcast Jaraguá On. Estamos on novamente e queremos agradecer a todos que estão compartilhando, curtindo, comentando, aos que já se inscreveram no nosso canal, aos que já seguem a gente no Instagram, no Facebook, YouTube e também no TikTok. E se você ainda não se inscreveu, vá lá, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações de nossos novos conteúdos. É isso aí, e hoje nosso convidado é empresário, ex-prefeito de Jaraguá do Sul e atual deputado estadual, Antídio Lunelli. Mas antes de começarmos o bate-papo, o nosso amigo Renato irá falar sobre a empresa patrocinadora do vídeo de hoje. É com você, Renato. Certo, Wesley. O Jaraguá On de hoje é um oferecimento de Celo Sofá, do nosso amigo Marcelo Cipriano. A Celo Sofá é uma empresa especializada em higienização e impermeabilização de estofados, colchões, tapetes, cortinas, persianas, automóveis e em geral. Agende já sua limpeza e utilize os códigos CELOS e ganhe até 5% de desconto. Comprou um sofá novo? Faça a impermeabilização e evite dor de cabeça. Chame a Celo Sofá. Os produtos Celo Sofá são todos biodegradáveis e também numa linha vegana, onde não oferecem risco à saúde das pessoas e aos animais. Mande sua mensagem para o nosso fone WhatsApp 47 99241 5028. Quero aproveitar e mandar um abração para o nosso amigo Celo Sofá, pela gentileza, né, pelo brinde que ele nos deixou aqui, para todos aqui do Jaraguá On, também para o nosso convidado de hoje, o Antídio Lunelli, né? Muito obrigado, Marcelo, valeu pelo presente. Celo Sofá, restaura o conforto e o bem-estar do seu lar. Hoje nós estamos aqui com o nosso convidado especial, é uma satisfação recebê-lo aqui no nosso estúdio, o senhor Antídio Lunelli. Senhor Antídio, fica à vontade, sinta-se em casa, a casa é sua. O senhor pode dar uma palavrinha para os nossos seguidores, para o nosso público, né? E na sequência a gente começa o nosso bate-papo de hoje. Muito bem, Renato. É um prazer enorme estarmos aqui hoje, junto com o Jaraguá On. E agradecer, né, a todos os seguidores, a todos que nos acompanham neste momento. É um momento muito especial, onde que a gente pode conversar, fazer um bate-papo, né? E principalmente colocarmos um pouco as notícias referente a tudo que está acontecendo no nosso país, na política, né? E quero aqui cumprimentar você, a Wesley, também a Tatiane, né? Que fazem parte aqui do Jaraguá On, né? É um prazer enorme, né? Estamos à disposição. Vamos lá, antes de nós iniciarmos nosso bate-papo, eu tenho uma lembrancinha aqui para o senhor. Nós já vamos começar com o pé direito. O senhor vai receber aqui, abre aqui, já quero que o senhor comente sobre isso aí. E a partir daí a gente vai fazer a primeira pergunta, quero que o senhor se apresente também, diga... Veja só, o que nós estamos lidando. Opa! Veja só. Sacramento. Sacramento. Essa o senhor vai tomar de manhã cedo. E o senhor não vai esquecer do chá, hein? Legal, hein? Legal. Muito bom, obrigado. De nada, essa é para lembrar do Jaraguá com carinho, né? Sempre que for tomar o seu café, estar ali na sua estante lá, né? Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. De nada, é só um mimozinho, um carinho nosso aqui. Bom, vamos lá então. Deixa então que eu me apresente. Para os que não me conhecem ainda, né, tá? Eu sou Antídio Aleixo Lunelli, natural de Curupá. Eu, na verdade, sou curupaense, nasci bem em cima na divisa de Jaraguá com Curupá. A nossa propriedade é a primeira propriedade do município de Curupá. Eu sou da época ainda que nasci em casa, né? Eu e meu irmão nascemos em casa. Feito por parteiras, né, Antídio? Por parteiras, né? E filho de agricultores, de uma família muito simples, né? Meu pai, minha mãe, meus avós, né? Todos eles da roça, né? Descendente de imigrantes italianos, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai. E me criei na roça, trabalhei na roça, sempre estudei em escola pública. Minha primeira escola se chamava Escola Isolada Desdobrada da Barra do Ribeirão Grande do Norte. Primeiro e segundo ano primário junto, numa turma só. E terceiro, vistas, né? Exatamente. E terceiro e quarto ano primário também em outra turma. Meu primeiro professor foi o professor Lino Floriani e a minha segunda professora foi a professora Maria Aurélia Alquini Lenzi. Né? Então, e o meu ginásio, né, eu fiz em Nereu Ramos no ginásio Euclides da Cunha, na época, Escola Básica Euclides da Cunha.
E o meu segundo grau, que era na época técnico de administração de empresas, foi Sim. o curso que eu escolhi. Eu fiz no Colégio São Luís, mas eu pude estudar lá. O Colégio São Luís é um colégio particular. E graças a uma bolsa de estudos que eu pedi então ao prefeito na época, senhor Victor Bauer. E ele me deu essa bolsa de estudos e aí eu pude fazer o segundo grau de técnico de administração de empresas no Colégio São Luís, né? E aí foi basicamente, então eu da roça, quando eu saí da roça, depois eu fui ser funcionário, fui ser trabalhador, né? Trabalhei na Comércio e Indústria Breithaupt, né? Na época, e depois, mais tarde, então iniciamos a nossa empresa, que hoje é a Lunelli, né? Temos hoje diversas unidades com 5.200 colaboradores nossos e mais 2.500 colaboradores terceirizados, né? E a empresa que nós temos aí hoje. E depois disso tudo eu fui dar a minha contribuição, então, participando, né, concorrendo às eleições do município de Jaraguá do Sul, candidato a prefeito municipal. Nunca tinha participado de nenhum ato político, nunca estive filiado a nenhum partido, né? E na época, então, quem me filiou na época foi o doutor Silveira, o doutor Luiz Henrique da Silveira, ex-prefeito de Joinville, senador, governador, né? Ele sim. que me filiou, e o Carlos Chiodini que me convidou então para que eu concorresse, né, às eleições municipais em Jaraguá do Sul. E nós ganhamos, chegamos em um momento bastante difícil, né, fizemos um projeto para o futuro de Jaraguá do Sul e tivemos uma administração extremamente exitosa que nos deu a possibilidade de sermos o primeiro prefeito reeleito na história de Jaraguá do Sul. Tivemos enfrentamentos difíceis no início, né? E eu sempre fui uma pessoa assim de muito trabalho e de muita transparência nos números, né? Eu tenho uma facilidade muito grande em administrar, em gerir, em planejar, né? E esse foi o trabalho que nós levamos para dentro da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul. E assim nós conseguimos fazer a grande mudança, a grande virada que Jaraguá do Sul teve. Mas esse projeto já nasceu lá atrás, na eleição da época do prefeito Dieter Jensen. Sim. Então começou com o Dieter, depois veio comigo, né? Eu reeleito. Aí agora passamos para o prefeito Jair Franzler, que era meu vice, né, no segundo mandato, primeiro com o Udo Wagner. E eu fui para um projeto porque eu fui convidado a uma majoritária no estado. E eu sou uma pessoa assim que eu não sou de negar fogo. Eu peguei e digo, não, se for eu vou, enfrento também e tal. Só que partido político tu sabe como é que é, né? Depois chegou na hora H, então acabaram ainda me puxando o tapete e tal, então eu não pude, mas eu tinha que entregar o meu cargo como prefeito, entreguei, então aí eu concorri a deputado estadual, sendo o mais votado do partido, né? Mais votado do partido, o terceiro mais votado do estado de Santa Catarina. Mas sempre baseado nesse trabalho de transparência, de seriedade, de honestidade, né? Nós sempre fomos muito transparentes com o nosso povo de Jaraguá do Sul, para que todos entendam, né, o que é dinheiro público, de onde ele vem e onde que ele é investido. Até porque a maioria, né, muitas e muitas pessoas não têm essa informação e acham que o dinheiro público ele dá em árvores. Né? E ele não sabe que é do próprio contribuinte, né? E o dever do setor público é o quê? É retribuir, né, através de serviços, todo aquele imposto que é recolhido, né, através de prestação de serviços, de saúde, de educação, de infraestrutura, de segurança, né, retornar isso para a população, melhorando a qualidade de vida das pessoas. E foi isso que nós fizemos, né, na época e tal. E estamos aí. Então, eu sempre comento em todos os lugares onde que eu vou, né, para que as pessoas venham participar da política, né? A política feita com P maiúsculo, a boa política, né, ela é gostosa, ela é importante na vida das pessoas, até porque tudo passa, né, por meio da política. Tudo é uma política, né? A política empresarial, a política educacional, a política da segurança, a política da educação, a política da religião, a política da família.
tudo é política, né? Só que, infelizmente, nos últimos anos, né, devido a tudo o que aconteceu, né, nós jogamos hoje na lata do lixo. Então, quando se fala em política, ninguém quer ouvir falar. Mas uma coisa é certa, os que não gostam de política serão governados por aqueles que gostam. De fato. E depois não adianta reclamar, né? Ou você acompanha da mesma maneira como que você acompanha os seus filhos na escola, né? Mesma maneira como você acompanha lá na sua igreja, na sua sociedade, na AMA, na PAI, nos nossos hospitais, no Corpo de Bombeiros Voluntários. Desta mesma forma, nós devemos acompanhar a política e participar. Porque senão, meu amigo, depois que a pizza está pronta, não adianta reclamar, né? Então eu sempre conclamo e convoco a todos os homens e mulheres de bem que venham junto conosco, que venham integrar a política, que venham fazer parte da boa política, que é fundamental para melhorarmos a qualidade de vida das pessoas e de uma vez por todas acabarmos com a miséria no nosso país, né? Um país igual ao nosso, com dimensões continentais, com a capacidade e a riqueza que tem, certo? Eu diria que se nós resolvêssemos esse problema da política, certamente em pouco tempo nós seríamos um país de primeiro mundo. E nós só não o somos, né, como eu sempre falo, por ciúme de macho, cheiro de sovaco, né? Nego que não quer participar e só quer criticar. Então é dessa forma que eu penso e assim que eu imagino que deveria de ser. Eu concordo com o senhor. As pessoas deram descrédito para a política por tantos escândalos, tantas situações que viram acontecendo. A pessoa disse, olha, se eu participar ou não participar, dá do mesmo jeito, eles não vão me ouvir. Mas desde que a voz do povo seja acompanhada, o povo esteja perto, cobrando, sinalizando, não deixar por conta, as coisas resolvem. Claro. Tem que acompanhamento. O desdenho total não leva a nada. Exatamente. A pessoa que não acompanha, desde que, como o senhor comentou, o seu filho na escola, aí o seu filho tira notas boas, você não sabe se é que nem marido traído, último a saber. Né? Tem que se acompanhar, tem que estar perto. Exato. Aí votaram em determinada situação, mas eu não sabia. Bom, se você não acompanha, como é que você vai saber? Como é que você pode se posicionar contra ou a favor, né? Exatamente. Senhor Antídio, o senhor comentou que é nascido no campo. Sim, na roça. E isso incomoda o senhor ou isso isso é uma coisa que lhe agrada? Não, absolutamente. Eu tenho muito orgulho das minhas origens, né, de onde eu vim, mas muito orgulho mesmo. Tanto é que eu perdi meu pai precocemente, meu pai faleceu com 55 anos. Bem novo, né? Muito jovem, né? E eu quero lhe dizer uma coisa, o maior homem que eu conheci na face da terra foi o meu pai. Tá? Meu pai é um homem extraordinário, que eu tenho saudades todos os dias, e eu tenho muito orgulho da minha família, dos meus nonos, dos meus avós, tanto por parte de mãe como por parte de pai, né? Que se estabeleceram, né? Uns foram para Rio dos Cedros quando vieram da Itália e outros em Luiz Alves, né? E depois acabaram vindo para nossa região, lá no Itapucu, onde que nós temos, outros foram lá para o final do Ribeirão Grande, né? Mas eu tenho muito orgulho porque eu só aprendi coisas boas na minha família. Eu sou da época ainda quando que nós trocávamos os dias com o vizinho, porque vinha a época da lavoura, né? Na época da colheita. Né? Então, quando ficava maduro. O que acontecia? Um vizinho, né, trocava os dias com outro vizinho para ajudar na colheita. Né? Eu sou da época que quando nós matávamos um animal, nós dividíamos com os vizinhos, sabe? Então, assim, sempre houve uma harmonia muito grande. As famílias se ajudavam, as famílias rezavam, né? Eu sou da época, eu estudei quando o governo ainda era o governo militar e nós tínhamos ordem. Nós cantávamos o hino nacional, né? Nós tínhamos o hino à bandeira, nós rezávamos antes das aulas, o professor era uma autoridade, o padre era uma autoridade, o delegado era uma autoridade, o prefeito era uma autoridade, o vereador era respeitado, né? Então, deste tempo, hoje em dia, meu Deus, a gente tem que cuidar quando sai na rua para não levar um ovo na cabeça ainda, ou um tomate podre. Né? Essa é a verdade, né? Exatamente. Né? A opinião ela deve ser colocada, mas tem que se ter autoridade, deve ter o respeito, claro, né? Principalmente. Eu também sou da época que se rezava na sala, se cantava o hino nacional, que se tinha a professora como autoridade, né?
última palavra é da professora. Da Por mais que tivesse professora. ela de maneira errada, nós tínhamos que ouvir o que ela estava falando. Não, e chegasse em casa ainda e tivesse contra a professora, era o pai e a mãe cobrava, não tinha. Não, se você fizesse algo de errado, né? Eu vinha alguma anotação Exato. no caderno que chegava em casa, entrava na vara de marmelo. Com certeza, e com Entende? razão ainda, né? Com razão. Então, né? Nós tínhamos a figura do presidente da República, nós tínhamos o Cristo dentro da sala de aula. É o crucifixo, né? Então, muitos valores nós perdemos nas últimas décadas. E por isso que nós estamos vivendo essa sociedade hoje da forma como que está, né? Na questão das drogas, da bebida, as famílias. Hoje, tu vê, Jaraguá do Sul tem 52% de divórcios. Imagine, mais do que a metade, né, se divorciam. E o que acontece, né, com o divórcio? Muitos e muitos, né, com as crianças pequenas, com os filhos pequenos, e por isso tudo que a gente vê tanta coisa, né? Então, quer dizer, né, se tinha mais respeito, se a igreja, independentemente fosse católico, ou evangélico luterano, né, o da Assembleia, Sim, absolutamente, né? Mas nós perdemos muito isso, e hoje a sociedade, eu diria para você que ela está até animalesca, né? Nós estamos hoje vivendo de uma forma que eu acho que nós precisamos resgatar alguns valores, né? Veja o que está se propondo hoje, né? O Supremo, né? Que está deixando de fazer o papel, né, de julgar, né? De julgar, né? Porque nós temos o executivo, o legislativo e o judiciário. Exatamente. Cada um tem que fazer o seu papel. Cada um no seu local, no seu ponto. Exatamente. Cada um no seu quadrado, Cada né? um no seu quadrado. Veja o que está acontecendo hoje em dia. Quando um interfere demais no outro, Não as pode. coisas não caminham de maneira correta. Não, exato. Então, isso tudo virou uma bagunça, né? E aí eu sempre digo que os extremismos não é bom para ninguém, né? Não é bom para ninguém. Eu acho que nós precisamos do equilíbrio. Nós precisamos do diálogo, precisamos saber ouvir, mas nós precisamos do equilíbrio. Porque quando eu sempre comparo, né? Em relação a uma enchente, uma grande enchente. Quando você tem uma enchente, ela vai danificar tanto o lado esquerdo do rio quanto o lado direito. O que é o ideal? O rio ter o seu curso normal. Então nós precisamos resgatar um pouco isso, porque nós chegamos num ponto com tantos e tantos partidos que nós vivemos, que virou somente um número para negociação, para negociata. E a minha opinião, sinceramente, eu acho que nós deveríamos de ter 3 ou no máximo 5 partidos com ideologia partidária, e você defenderia aquela ideologia, né? E o ideal ainda seria que não houvesse nem coligações, porque se é o governo do 10 que ganhou, do 11, é o governo do 10 ou do 11, se é do 15 é do 15, né? Se é do 45 é 45, se é o 55 é o 55, sim. Sabe? Então, essas coligações, essas grandes coligações, não é fácil, não. É que daí é o governo de todos, né? É do 11, do 12, do 13, do 15, não fica uma centralidade, não tem um objetivo claro, você né? tem que ter muito diálogo, muita conversa, e isso atrapalha muito na execução dos projetos. Dificulta, demora mais, né? Demora atrasa, mais, né? Atrasa muito, Seu Tírio, então, o senhor tem orgulho, então, de ser um agricultor, de ter vindo da roça. Eu tenho, né? orgulho de ser filho de colonos, de pequenos colonos, pequenos agricultores, e eu continuo sendo agricultor, continuo sendo colono ainda hoje, tá? De tanto que eu gosto. Que bom. E isso foi uma influência para o senhor virar um empresário, para o senhor tornar uma pessoa, ou você já tinha esse dinamismo, essa vontade, assim, na sua pessoa? Ou essa influência do trabalho na roça, do trabalho no dia a dia? Porque quem vive na roça sabe que tem que acordar cedo, tem que ir lá tirar o leite da vaca. O leite da vaca não vem na caixinha que nem as crianças acham que vem prontinha, né? Tem que ir lá tirar, tem que ordenhar, tem que tratar. Então, essa sua veia de trabalho, de força, de construir, de agir, a partir dali que o senhor acha que ela nasce, ou é em função também da sua etnia, que o senhor é descendente de italianos também, sim, que é um povo foi colonizador aqui, né, sim, de Jaraguá e região, sim. Também dessa veia aí também que vem. Olha, veja bem, para começar, o colono agricultor, né, hoje já está um pouco diferente, porque o colono que planta arroz, quem é bananicultor é bananicultor, né? O outro que planta milho, e o cara não tem nenhuma galinha em casa para tratar. Compra tudo no mercado. E vai no supermercado. Mas os nossos agricultores do passado, eles eram engenheiros, eles eram veterinários, tá? Eles eram ferreiros, sabe? Carpinteiros, tá? Eles eram tudo.
porque nós arrumávamos a carroça, nós arrumávamos os areios dos cavalos, as ferramentas, né? Os ranchos, nos dias de chuva, né? Arrumar sempre as ferramentas afiadinho, tudo colocadinho no lugar certo, né? Organizar os ranchos, né? Quando chovia, quando você não podia ir trabalhar na terra. Então, eu acho que isso tudo tem bastante a ver, bem como a minha família, de onde eu vim, né? O meu nono era uma pessoa muito organizada, um homem muito inteligente, escrevia muito bem, lia muito, né? Então, eu diria disso, da agricultura, e também um pouco da força de vontade, porque nós trabalhávamos tanto, e o dinheiro sempre era curtinho, sabe? O dinheiro era pouquinho, né? E quando você vai, por exemplo, parte para uma área industrial, né? O dinheiro você começa a ver mais volumes e tal. Isso não significa que é lucro, sim, né? Sim. Certo? Mas o giro é maior. O giro é maior, né? Passa mais dinheiro no mesmo lugar, exato. Quer dizer que está ganhando dinheiro. Né? E tanto é também da nossa educação, da nossa formação, dos nossos professores, que eu quero te dizer que nós éramos em 42 coleguinhas da nossa escolinha lá, Escola Isolada Desdobrada Bar do Ribeirão Grande do Norte, que foi reinaugurada agora, foi refeita recentemente, né? Claro que ela é de um tamanho menor do que ela era, mas eu fiz questão de resgatar desde o primeiro dia que eu assumi como prefeito, porque isto é um marco importante e eu sou muito preservacionista. Eu acho que nós temos que preservar as nossas origens, as nossas raízes, porque à medida que você vai perdendo a cultura, né, do seu povo, um povo que perde a sua cultura, eu acho que também não tem futuro, né? Então, veja bem, daqueles nós que íamos de chinelinho de dedo, muitos descalços, porque não tinha nem sequer um chinelinho de dedo, tá? Não deu nenhum malandro, não deu nenhum vagabundo. O que menos progrediu na vida foi chefe encarregado aqui na empresa VEG. Tu entendes? Então, o que eu quero dizer? Tudo família simples, humilde, que moravam lá naqueles morros, lá no Caimão, morros de pedra. O que não era no morro era no brejo, no banhado, né? Nós levávamos o lanchinho de casa, nós trocávamos o lanche. Partilhava. Partilhava. Um vinha com pão e banha e sal, outro vinha com pão e mousse nata, outro vinha lá com pão e um pedacinho de queijo, outro vinha com pão e uma linguiça, um salame, quando abatia um animal em casa, um porco, um torresminho, tu entende? E nós rachávamos o lanchinho, nós dividíamos o lanchinho entre nós, né? O professor Lino, que era o nosso primeiro professor, quando vinha a merenda, quando recebia a merenda, ele ia lá, acendia o fogo de lenha, o fogão de lenha, né? Ia lá preparar a merenda para nós, que era uma novidade, né? Sim. Quer ver quando vinha aquele tal eu sempre chamo de quick hoje, né? Sim, tu vai no supermercado e compra aquele quick, né? Isso quando vinha para nós era uma festa. Né? Coisa boa, né? Coisa boa. Mas mesmo assim, seu professor, eles nos deixava na sala de aula, né? Ou mesmo nós ajudávamos a roçar em volta da escola, a manter a escola limpa, com enxada, com foice. Nunca ninguém se machucou. Nunca. Fosse hoje em dia, o que está acontecendo, acho que eles iam pegar. Jamais, né? Não poderia nem colocar a mão numa ferramenta para trabalhar, né? Então imagine, né? Então isso tudo eu acho que vem dessa formação, dessa época, né? Se tinha muito mais amor, as coisas eram feitas com amor. E isso tudo que eu digo, que tudo aquilo que você faz com amor, certamente você terá sucesso na vida. Eu concordo, sou de acordo. Senhor Antídio, então a partir daí o senhor saiu do campo e foi alçar um voo fora, foi trabalhar, o senhor disse que era fui CLT, trabalhar, funcionário. Fui né? Funcionário. E quando surgiu o início das suas empresas, da sua gestão, como é que surgiu o empreendedor Lunelli? Não, em que momento? Aí o que aconteceu, né? Eu namorava, na época eu estudava, trabalhava na empresa Brighton e fazia a faculdade de economia em Joinville. Então, para você ver, o que eu recebia de salário dava para pagar a faculdade. Vale mal. O transporte, o meu pai me dava o transporte, me pagava o ônibus para mim ir para Joinville. Morava em Jaraguá e morava todos os dias os dias para Joinville, trabalhava na Univille, exatamente. Tá. E a pensão meu tio me dava. Meu tio e a minha tia moravam na casa deles, né? Morava no sóte da casa deles. Eles me davam a pensão. E eu no colégio eu conheci a minha esposa, né? A Beatriz, na época.
E me apaixonei e tal, e o meu pai sempre dizia, tu para com esse negócio, rapaz. Tudo, fica de olho, cuida das coisinhas. E tu sabe como é que é, O senhor era um galanteador, já um namorador não, naquela época? Assim, não, mas eu sempre arrasava os corações? Eu sempre fui um homem apaixonado, eu Ah, sempre sim. fui e continuo sendo. Eu sou um homem que se eu não tiver apaixonado, as coisas não funcionam. Tá certo. Eu tenho que viver apaixonado. Concordo. E aí, né, aconteceu, então na época eu acabei engravidando a Beatriz, né, e daí nós não tínhamos nada, para tu ter ideia. Imagina eu enfrentar os pais dela, gente séria, né? Um tempo mais aquela forte, época, né, mais imagina, duro, né? 1900, Isso é o quê? 1980. 80? Né? Imagina, aquela época, uma moça casar grávida era vergonha, né? Enfim, desonra, né? Desonra. E aí foi, bom, aí digo, bom, o que nós vamos fazer? Vamos lá para a roça e vamos morar lá com os meus pais, eu vou trabalhar na roça. Até que consiga alguma coisa. Exatamente. E na época, então, a mãe da Beatriz, a dona Adelaide, ela disse assim, não, eu não criei filha para ir morar lá naquele cafundó do Judas lá, né, onde que hoje é a Lunelli Beneficiamentos, sim, lá onde que é a nossa casa lá, minha mãe, né? E eu digo, meu Deus, e o que eu vou fazer? Não, a Beatriz não vai de jeito nenhum. Então tinha morrido a Oma e depois o Opa do lado da casa dela. Disse, não, vocês vão morar aqui. Vocês vão morar aqui e vamos começar então uma pequena loja para vender fraldas e toalhas aqui na garagem da casa. E você vai se virar, te vira, vai trabalhar na roça, faz o que tu quiser fazer. Então aí assim foi começado, uma pequena lojinha de toalhas e fraldas, na loja da casa da dona Adelaide, certo, da mãe da Beatriz, ali na rua Joinville, 2738. Praticamente aí na frente da Arveg, né? Quase em frente à Arveg. Agora não tem aqueles dois prédios ali que a Beatriz está entregando agora, né? Ali em frente. E aí foi começado e devagarinho e tal, só que o negócio era pequeno. E daí eu fui trabalhar junto lá na roça, tocava, fazia colheita de arroz, fazia as coisas lá e também matava animal, gado, porco, galinha, que o meu pai sempre me ajudava muito com isso. Eu fazia isso à noite e durante o dia eu saía entregando. Então na época era muito famoso a carne de vitela, né, que nada mais é do que carne de bezerro. Sim. Eu saía de noite recolhendo os bezerros por aí na colonada, tudo com uma rural velha, né? 7, 8 bezerros dentro de uma rural. Tá? Aquilo... Pensa na função, né? Aquilo imagina, bezerro só no leite, né? Aquilo quando mirava que vinha eu aqui dentro de uma rural, a gás, né? Eu só sentia o calor que entrava aqui em cima na nuca e saía embaixo. Imagina a situação, né? O Antílio com 9 bezerrinhos ali berrando, tudo no leitinho só. Não, E assim era. E abatia durante a noite e outro dia estava entregando na cidade. E assim foi, até eu ter um pequeno açougue também. Mas aquilo ali eu via que não era futuro. E o lado também da loja e da forma como estava indo, eu também via que não deslanchava. Era pouco ainda. Então na época era a Beatriz, o pai e a mãe. Tá? Um terço. A parte da Beatriz, daí na época eu emprestei o dinheiro do seu Lauro Tabanini, o equivalente na época a um Fusca Zero na época. Para o capital social, né, para o início. Integralizar, né? Integralizar. E daí depois então, aí eu vendi tudo que eu tinha, daí eu entrei também. Então ficou 25. Mas eu sempre fui muito, como é que eu posso te dizer? Visionário? Eu sempre fui um homem para... Olho lá na frente. Na frente, fazer o negócio andar e funcionar. E os pais da Bea, eles sempre foram muito seguros, né? O seu Geraldo e a dona Adelaide, eles já tinham um certo patrimônio e tal, né? Então sempre muito seguro. E o seu Geraldo sempre dizia assim, esse italiano louco aí ainda vai comer o que nós temos, né? Sim, ele dizia, sério? Esse italiano... Era alemão? São alemães, né? Eles são de origem alemã. São mais reservados, são mais precavidos, né? Ender e Dornbusch, né? Sim, mais precavidos. Ele sempre dizia assim, esse italiano louco, Laide, ele dizia assim, né? O nome da minha sogra era Adelaide, né? Então ele dizia assim, Laide, esse italiano louco vai comer o nosso patrimônio. Veio aqui, levou nossa filha e vai levar o que nós temos de bom ainda. E vai levar o que nós construímos durante a vida. O homem vai passar a mão em tudo. Né? Exato. E aí aí foi indo, daí eu queria expandir, eu queria crescer, eu queria fazer, né?
E eles eram muito seguros, daí eu senti que não dava. Então, resumindo, daí depois de um certo tempo, acabamos ficando só eu e a Beatriz. E aí eu consegui comprar minha primeira máquina, que era uma máquina velha, um tear de marca Mayer, que tinha problemas de balanceamento, né, e quebrava o agulheiro no mínimo a metade de cada vez. Nossa. E eu trabalhava embaixo daquela máquina dia e noite, cara. Refazendo, reconsertando. Reconsertando e refazendo e coisa. E daí Estava mais parado do que produzindo, então. Meu Deus, e o que produzia era só segunda tecido qualidade. com falha, só com meu falha. Deus. Aí eu pensava comigo, diga, meu Deus do céu, o Geraldo tem razão. Aí saiu um sacramento, o que eu faço agora? Eu vou pro pau, eu vou quebrar de vez agora, né? Mas não, daí depois eu consegui comprar uma máquina nova, né? Graças ao seu Luciano Natalini, que me deu crédito na época, isso custava uma fortuna e era tudo em dólar. E ele um dia passou lá na frente, viu aquelas penujas, né? Que daí eu já tinha construído aquela meia água lá em frente à Arveg, lá. E ele chegou lá, era umas 8:30 da noite, levantou a porta assim, olhou para mim e disse: você tem cara de ser um homem honesto e trabalhador. E você precisa ter uma máquina boa para trabalhar, não essa porcaria. Daí eu respondi para ele, claro, eu disse, claro que eu preciso de uma máquina boa, mas eu não tenho dinheiro para comprar uma máquina boa, que eu pude comprar isso aí. Ele disse, eu vou te vender uma máquina. E aí ele fez o pedido, na época era em dólar e tal, né? E o dólar aumentava todo dia, nós vivíamos uma época de inflação alta, né? E ele disse, não, eu vou te vender uma máquina. Fez lá, não me lembro bem se eram 12 vezes ou 18 vezes. E pegou e foi embora. Eu digo, da onde que esse camarada vai me entregar uma máquina? As máquinas eram todas importadas, né? Sem o financiamento, sem um fiador, Nada, sem nada, só no fio do bigode. Só no fio do bigode. Bem, essa é a coragem do homem. A coragem dele. E aí o que aconteceu? Uns 60 dias depois, 90 dias depois, um dia o Alceu, que trabalhava na época no Transportes Wagner, tinha transportadora Wagner em Guaramirim, me telefonou um dia de manhã bem cedo, eram umas 5:30 da manhã. Ele disse, olha, Antídio, chegou um caminhão aqui que tem uma máquina para ti aqui. Eu digo, para. Aí eu peguei e fui para Guaramirim. Cheguei, acho que eu dei umas 10 voltas, né? Ao redor do caminhão? Ao redor do caminhão, eu não acreditava, digo, Mas não é possível. Será que é verdade? Aí eu olhava debaixo da lona e tava a máquina ali. Né? E aí fomos providenciar um guincho para poder descarregar e tal. E eu tinha a nossa meia água lá, meu galpãozinho, era com forro de pinos, né? E para poder montar ela com o chapéu dela, né? Aí eu fui lá com o trado, fiz os furinhos lá no forro de pinos para poder montar. Tá lá ainda até hoje. Tá lá ainda hoje, tá? Entrar lá dentro ainda hoje. Já merecia um museu do Lunelli, então, ali já, né? Já estava pensando, né? E aí foi que daí, aí eu comecei a trabalhar e vi o que era uma máquina. Isso mais ou menos assim, uma comparação. É que nem você estar andando com uma bicicleta velha, toda torta, com as rodas tortas, que escapa a corrente caindo, sujando a mão de graxa para arrumar. E você ter que subir um morro, uma serrinha, com aquela bicicleta, certo? Então tu anda e força, quando precisa fazer força, escapa a corrente. E daí bate o joelho no guidão e machuca e vai de novo. Era mais ou menos assim, e você sentado aí num jatinho último tipo, tá? Sentar aqui e puxar o manche dele e mexer aquilo, ó. Boa. Assim, mais ou menos, é a comparação que eu sempre faço. Daquele dia em diante, eu trabalhava direto de domingo a domingo, dia e noite. Aí depois consegui ter o meu primeiro funcionário, que foi o Rivelino Reitz, que hoje ainda está comigo, trabalha comigo. E aí as coisas começaram a andar. E eu sei dizer que do prazo que era, e eu acho que em 5, 6 meses eu já paguei a máquina, tá? Já consegui pagar a máquina. O giro começou a aumentar, não sobrou tanto, mas começava a pagar as contas de maneira Aí comprei a segunda, a terceira, a quarta e foi indo e fui trabalhando e trabalhando e trabalhando. Hoje eu nem sei mais quantas que nós temos. Mas assim foi o início. Graças isso que eu sempre digo, tá? Um apoio, alguém que te estende a mão, tá? No momento certo, com as pessoas certas, que tem vontade, né? Porque tem muitos aí que às vezes tem a oportunidade e o cara faz o quê? Entendes? Então isso é uma coisa de formação, que tu traz, uma questão de caráter, que tu traz da tua vida, da tua formação. Mas a maioria das pessoas não acredita nos outros, principalmente no mundo de hoje, né, senhor Antídio? Você sabe que as pessoas olham ali, esse cara aí não... Mas ele viu na sua pessoa, provavelmente já um empreendedor, o senhor já de natureza é mesmo um empreendedor, né, e ele identificou
Eu vou te contar uma história. Cada vez quando eu vou a São Bento do Sul, tem uma casa lá que eu passo. Antigamente se chamava Loja de Roupas Zenatti. Zenatti. Esse cidadão, ele era meu cliente, tá? E um dia, certo? Ele anoiteceu e não amanheceu. E essa conta ficou aí, ficou para trás e tal e coisa. O que eu quero te dizer? Se passaram 20 anos. 20 anos. Um dia alguém me telefonou e disse: Antídio, tem um cidadão aqui que diz que te deve uma conta. Digo, mas quem é? É um tal de Zenatti. E eu estava fora, eu estava viajando, né? Eu disse, não, sim, deve sim. E ele me disse que ele te deve $5.000. Ele me falou. E ele está aqui com $5.000 para te pagar aquela conta. Eu disse, não, pode receber e pode fazer um recibo para ele, coisa nada e tal. Tá. Mas o que eu quero te dizer? O cidadão, se passaram 20 anos, ele veio pagar aquela conta. Com isso, por exemplo, a empresa, ela tem que ser parceira do seu cliente. Tu tens que dar oportunidade. Quantos e quantos clientes nossos que entram em dificuldade, que passam uma crise, às vezes leva 2 anos, 3 anos, entende? Mas depois ele volta. Ele quer acertar. Então, essa é a oportunidade que tu tem que ter. Essa parceria que a cliente, a empresa tem que ter, né? Claro. Esse apoio, no momento que mais precisa, as pessoas normalmente negam, né? Viram as costas. Olha, Henry Ford sempre dizia o seguinte, que o banco, ele te dá o guarda-chuva no dia de sol e ele te toma no dia de chuva. Quando mais precisa, ele te tira, ele te acaba, entende? Mas nós não podemos proceder assim com os nossos clientes. E nós sempre tivemos esse princípio, sabe? Nós sempre trabalhamos assim com os nossos clientes, com os nossos fornecedores. Tanto a nossa empresa completou 41 anos, vai completar 42 anos esse ano, em outubro, agora, dia 1º. E eu falo com todo orgulho do mundo, eu nunca deixei de pagar nenhum fornecedor, nenhum colaborador. Eu sempre paguei as contas rigorosamente em dia. Entendi. Sempre. Mas isso não significa que eu tinha o dinheiro. Entendes? Entendo. Isso não significa, tá, que eu estava sempre em época confortável. Nós começamos sem nada. A vida sempre foi muito dura. Agora, o que eu fazia? Porque o meu pai sempre ensinou isso. Filho, vale muito mais o crédito na praça do que o dinheiro no caixa. Meu pai sempre falava isso. Então, quando eu não tinha, eu ia buscar primeiro nos bancos, descontando título, descontando duplicata. Às vezes nem tinha mais duplicata quente. Quantas vezes fazia até duplicatas frias? Né? Se falar hoje, inventava. Um poder... Pegava um cliente e dizia, olha, eu estou apertado, eu vou fazer um título contra ti, mas fique tranquilo que até o vencimento eu pago. Tá? Então fazia isso. Às vezes não tinha mais o que trocar, ia no agiota. Entendeu? Pegava no agiota, pagava, cobria aqui, né? Às vezes ainda não tinha, pegava no outro, cobria nesse. Tapa um buraco de cada vez e vai indo. Mas nunca ninguém precisou levantar o telefone, né? E dizer, Antídio, você tem um título aqui atrasado. Então, isso é uma coisa que nós aprendemos de casa, isso que nós precisamos muito e assim que a gente procede até hoje. Então, é trabalho sério, entende? É trabalho honesto. E isso também nós transferimos para a política. Né? E é isso que nós precisamos do nosso país. Dedicação, né? Dedicação, seriedade. Né? E aí, certamente, nós vamos fazer o giro, a volta. O primeiro produto que vocês faziam seria só o tecido. Quando partiram para começar a produzir? Antes disso tudo, né? Antes de ter a máquina e tal, a Beatriz, na época... nós vendíamos toalhas e fraldas. Sim, mas a partir depois da máquina, aí ela começou a costurar retalhinhos nas pontas de retalhos que saiu da empresa Malve. Sim, então naquela época tinha cotas na empresa Malve que tinham diversas pessoas lá que pegavam aquilo, né, para fazer estopa. Eu sei que a Beatriz emendava todos aqueles filetinhos de malha e fazia roupinha para criança.
Então no começo era assim, fazia-se aquelas roupinhas toda emendadinha, tá? E se vendia por um preço bem baratinho, né? Certo. E ali começou então a parte da confecção. Depois eu comecei com os tecidos. Entendi. E aí eu comecei a produzir um pouco para nós e uma parte que eu vendia também, né? Tanto é que até hoje nós 50% da nossa produção de tecidos vai para as nossas unidades de costura e 50% vai para o mercado. Nós vendemos até hoje. Então manteve o mesmo padrão de mesmo trabalho. mesmo Produzir padrão. tecido e produzir Isso. a roupa também. Nós somos fornecedores de muitas e muitas confecções no Brasil. Muitas. Certo. Senhor Antídio, nós vamos agora passar para um outro momento aqui da nossa entrevista. A gente vai começar com umas vontade. imagens, né? À vontade. Até falando nisso, o senhor, antes de a gente passar para as imagens, o senhor é tido como uma pessoa de temperamento forte, italiano que esbraveja, que fala com as mãos, que quer a coisa para frente. Isso impacta um pouco os seus funcionários? Se de fato o senhor é austero, é brigador, é aquele homem que causa medo, que onde bota os olhos tem que estar tudo em ordem e funcionar? É de fato mesmo? Ou isso é mito? Não, uma coisa é certa, onde eu passo o olho, se tiver qualquer coisa fora 1 centímetro, eu vejo de longe. Tá? Já arrumou aqui tudo Não, antes? eu tenho... Já arrumou tudo aqui. Ele passou aqui, começou a limpar. O meu sistema de trabalho é o seguinte, né? Eu não gosto de ser enrolado. E para mim é o seguinte, a gente estuda, analisa, eu sou altamente democrático, eu sei trabalhar muito bem em equipe, né? Certo. Agora não me engane, não me enrole, porque vai me enrolar uma vez só. Então eu gosto da ordem, eu gosto da disciplina, eu gosto, né, a seriedade, a economia. Eu não sou miserável, absolutamente, tá? Mas se eu tiver... Isso aprendemos de casa também. Né, de casa. Porque nós nunca passamos frio e nem fome, mas também nós nunca jogamos fora um grão de arroz. Que tudo era contado, né? Tudo era controladinho, e o meu pai, as migalhas de pão que tinha, os restinhos que tinha em cima da mesa, né? Muitos chamam muliga, o meu pai passava a mão em cima da mesa e levava ali fora e dava para os passarinhos, tu entende? Então nós aprendemos assim, que tudo tem que ser utilizado, tem que ser, né, aproveitado, né? Uma penquinha de banana, um cachinho de arroz, tu entende? Nada se perdia. Nada, um molho de trato de capim, uma cana, né? Assim foi, uma fruta, né? Então, dentro disso, e assim, isso tudo nós procuramos aplicar dentro da nossa empresa. Agora, eu posso te dizer que eu já peguei algum nego pelo pescoço. Já peguei. Quando precisava pegar, eu pegava mesmo, entende? Porque você imagina, né? Nós temos como eu digo, as nossas empresas não são de luxo, mas elas têm tudo aquilo que precisa ter, né? Bons banheiros, bons pátios. Eu prezo muito pelo verde, né? Eu gosto muito da natureza, dos bichos, dos animais, tá? E quando eu vejo, por exemplo, um elemento me jogar uma chipa de cigarro num pátio, ou um palito, eventualmente, que às vezes sai do restaurante, né? Ou às vezes num banheiro, que tem coisas que acontecem às vezes no terceiro turno, que eles chegam a me fotografar ou me mandar, entende? Quando eu pego um cidadão desse, ele não me escapa. Ele não me escapa. Cai nas unhas já era. Porque, o que é isso? Mas não é assim que se faz, né? Porque nós, veja bem, a nossa empresa, nós trabalhamos, a nossa empresa é a continuidade das famílias. Da nossa casa, né? Nós temos um trabalho, fazemos um trabalho onde que os nossos colaboradores, né, eu diria para você, talvez 95% têm orgulho de trabalhar. Nós trabalhamos de uma forma extremamente transparente. Para você ter ideia, o dia que eu deixei a empresa para concorrer às eleições, né, que eu entrei para o setor público, a partir do dia que eu não era mais atuante dentro da empresa, Sim. certo? O meu salário foi cortado, entende? Não recebi absolutamente mais nada, né? Eu vivo de dividendos, se tiver. Sim. Tu entende? Entendo. Por quê? Porque a transparência que nós temos com os nossos colaboradores têm tudo o que uma empresa excelente como a WEG tem, inclusive participação nos resultados. Certo. Nós distribuímos 12% do nosso lucro para os nossos colaboradores, né? Então é tudo muito transparente. Então você imagina um colaborador nosso, certo? Amanhã depois questionar assim, mas o Antídio não trabalha mais aqui dentro. Como é que ele recebe ainda pagamento? Não existe isso, tá? Então é dessa forma que a gente faz, né?
e por isso que a gente consegue obter bons resultados, né? Eu diria até excelentes, Com certeza. pela atual situação do momento que nós vivemos da nossa economia, né? Sim. Com esse desgoverno que nós temos hoje, né? Desgoverno. Então, é assim, a empresa, e tem que ser assim, a empresa é a continuação, a continuidade da sua família. Ele tem que se sentir abraçado, o colaborador tem que se sentir protegido, né? Essa é a única forma, porque máquinas, prédios, né, equipamentos, isso o dinheiro, se você tem compra, você não tem, tu financia. Exato. Agora, o diferencial são as pessoas, né? E como é que foi essa transição, então, de um empresário, um visionário, uma pessoa que é dedicada, comprometida com o trabalho, que cobra de fato, se qualquer coisa está errada, vai ali, se tem que corrige talvez mediante a frente ou no cantinho, e passar para a parte pública. Aí o senhor foi conhecido, como eu vou falar agora aqui, todo mundo conhece o senhor como gestão, passar de um gestão privada para uma gestão pública. Como é que faz isso? Que onde as pessoas tinham a prefeitura como local onde se escondiam, que ficavam ali, tudo aqui é por conta do munícipe mesmo, Sim. então faz de qualquer jeito e pronto. E como é que é? Olha, o que eu posso te dizer é o seguinte, o setor público tem excelentes colaboradores também, né? Nem tudo que está lá, não, temos excelentes pessoas, mas o que acontece é o seguinte, nós estávamos num momento muito difícil e nós tínhamos, eu como eleito para administrar o nosso município, né? Se eu sou o piloto, o chofer de um ônibus, que eu estou aqui guiando ele e que eu vejo que ali tem uma ribanceira que nós vamos cair lá dentro, eu não posso deixar isso acontecer. E foi o que nós fizemos. Então isso naquele momento resultou em uma greve que Jaraguá do Sul nunca viveu, nunca teve uma greve dentro da nossa prefeitura dos servidores de 31 dias. Sim, imagina. Eu que nunca tive uma greve, né? Nunca passei por uma greve nem na empresa, agora enfrentar isso dentro de uma prefeitura. Mas se fazia necessário naquele momento para corrigirmos os rumos do município. E graças a Deus deu tudo certo, nós fizemos tudo dentro da lei, fomos seguindo e tal, né? E a partir daquele momento eu diria que foi um divisor de águas, onde que nós conseguimos avançar, né? E todos viram que o nosso governo também era sério, que nós não estávamos aí para brincadeira. Certo. Então, e assim foi. Naturalmente, que o setor público da iniciativa privada, existe uma diferença muito grande. Disparate é muito grande. Muito grande. Agora, a questão de gestão, a questão do trabalho, a questão da seriedade, né, você pode sim fazer e avançar muito, mas muito, muito mesmo. E foi isso que nós fizemos, né? A vantagem é que na iniciativa privada você consegue os recursos e as maneiras de maneira um pouco mais rápida, menos moroso. E na iniciativa pública não tem as leis, deve-se fazer tudo dentro do cronograma, de uma atitude correta. Daí não dá. Por isso que eu imagino que o senhor deve ter ficado assim um pouco assustado, talvez, de imediato, né? Com essa virada. O setor público, eu diria assim, projetos que você consegue encaminhar, né, dentro da iniciativa privada, que você consegue tocar talvez em 30 dias, no setor público vai levar no mínimo um ano, em função da burocracia, das leis, da concorrência, de não sei o quê. Apesar de que tem muita coisa ali que pode ser mudada e facilitada, tá? Porque o setor público, quanto mais burocrático e quanto mais que eles imaginam que estão protegendo, protege de um lado, mas também facilita de outro. Na verdade, nós precisamos adequar essas leis para que o setor público seja mais produtivo e tenha mais entregas, né? E eu diria para ti que nós precisamos de leis mais transparentes e mais rigorosas, né? Em todos os sentidos, não só na questão da administração pública, mas em todos, na questão, né, do policiamento, né, na questão como é que eu posso te dizer assim, na questão das leis mais rigorosas, que você consiga como é que se diz? Ser muito mais efetivo, muito mais rápido. Então, é que sempre tem alguém no meio disso tudo que está ganhando alguma coisa. Sim. Tá? Por isso que do tomar lá da cá, né? Isso, o facilitamento das coisas, né? Isso. Tinha esse entendimento que tudo dependia de uma certa coisa para dar andamento, para ter resultado, né? Por isso é tão importante assim nós termos pessoas que participam
do setor público que participem das eleições, que não tenham, eu diria, talvez, grandes comprometimentos, né? Ou amarrações, Sim. né? Que aí é onde que existe mais dificuldade ainda. Talvez no futuro a gente tenha, talvez no ensino aí, onde as crianças já aprendam política desde cedo, que elas tenham esse amor e esse comprometimento com a política, porque desde que elas tenham conhecimento e saibam como fazer política desde lá de criança, como o senhor falou, política está em tudo quanto é situação, Claro. e de fato está, mas só que a gente não vive isso no dia a dia da escola. Não. Antigamente tinha o estudo de moral e cívica. Educação moral e cívica, exatamente. Organização social política brasileira. Exatamente. Como é que se organizava, como funciona. Hoje, um adolescente sai do segundo grau, ele não sabe nem a organização, o que é um órgão público, onde vai, o que ele pode, o que ele não pode, o que compete ao prefeito, o que compete ao vereador, o que compete ao governador. Exato. Então, esse aprendizado, isso faria com que as pessoas tivessem o amor, a paixão que o senhor colocou. Exato. Desde que se seja apaixonado por aquilo que se faz com amor, com dedicação, se atinge os objetivos. Na verdade, nós precisamos resgatar bastante o nosso patriotismo, né? Também. Né? Ficou... Resgatar o nosso patriotismo. É que se tinha patriotismo com falta de segurança, com austeridade, também com cobrança, com dor, com penalização, e não é bem assim, né? Não. Ser patriota é defender o amor pelo Brasil, por onde você vive, pelo país que tanto tem a nos oferecer, né? Que o senhor falou, é um país tão produtivo, com números de continentes, né? Isso. O Brasil é um dimensões país continentais, né? Um país abençoado por Deus, porque nós não temos aqui grandes catástrofes, não temos nada, entende? Eu digo para ti, Renato, se eu tivesse a oportunidade de ser presidente da República e ter autonomia em tudo aquilo da forma assim como que a gente pensa, eu tenho certeza absoluta, tá, que nós acabaríamos tornando o Brasil, no mínimo, em uma Suíça brasileira. Porque eu sempre me espelhei nos bons países, tá? No Canadá, nos Estados Unidos, Singapura, no Japão, na Coreia do Sul, na Áustria, Suíça, Alemanha, né? Lá em cima nos países nórdicos, lá na Finlândia, na Dinamarca, entende? A gente sempre se espelhou no que é bom, né? E por que os nossos governantes não podem se espelhar no que é bom? Eu acho que nesse ponto, senhor Antídio, nós estamos caminhando ainda, porque lá são países que têm muito mais tempo de existência, eles tiveram que penalizar, sofrer, tanto como nós estamos sofrendo, só que nós temos uma colonização que vem uma herança ali, né, dos portugueses. Desde o começo já começamos de maneira com o pezinho trocado, né? Então levaram o que era bom nosso, agora querem devolver um pouquinho, e a gente tem essa cultura ainda. Sempre do jeitinho brasileiro. Que o jeitinho brasileiro era para ser bom, mas em certos momentos não é tão bom, né? Exatamente. Então a gente tem que tirar essa cultura do jeitinho para que as coisas sejam eficientes e sejam feitas de maneira correta, né? E uma coisa é certa, né? Matemática é uma ciência exata, não existe almoço grátis para ninguém. Não tem. Se alguém está recebendo alguma coisa, certamente alguém vai pagar essa conta. Concordo. Tá? Não tem, isso não existe. Não tem benécia, meu amigo, esquece, porque eu estou ganhando isto. Você não está ganhando, alguém está pagando. Alguém está sendo lesado, né? Exato. Senhor Antídio, só antes de a gente passar para as imagens, uma pergunta. O senhor falou sobre a questão do governo, né? O senhor ainda tem essa vontade, gostaria de numa próxima legislatura, se candidatar ao governo do Estado? Isso é uma das suas vontades no âmbito político? Eu tenho um perfil muito, muito mais executivo do que legislativo, né? Porque eu mesmo que é difícil, que você tenha todos os dias um abacaxi grande para descascar, né? Mas eu sou um homem muito de números, de planejamento, né? O que eu posso te dizer? Certamente o nosso governador deve ir à reeleição. Nós estamos apoiando o governo em tudo aquilo que é bom e positivo para o Estado. Se tem alguma coisa que nós precisamos criticar também ou votar contra, nós também fazemos, né? Então nós vamos ver o desenrolar, como é que vai esse governo, né? Como é que vai ficar as coisas mais para frente e tal. Mas se eu tivesse a oportunidade, eu gostaria muito de governar o estado de Santa Catarina, né? Eu, assim, por aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, a vontade que eu tenho de fazer as coisas. Mas vamos ver como é que as coisas vão acontecer, né? Então a gente tem que, como é que se diz? Estamos aprendendo muito, né? Isso está sendo um doutorado muito grande também, isso é muito importante. Adquirindo experiências também. Isso, Mas o mais importante é nós termos pessoas de bem e que queiram participar da política. Isso é fundamental, porque é uma doação, né?
aquele que vem com o intuito de se doar, de fazer um grande trabalho, né? Não, eu diria assim, aquele que vem com ideia de tirar vantagem na política, esquece, isso aí sai fora. Já foi esse tempo. Não, isso não existe, né? Isso hoje, pelo amor de Deus, o cara que entrar com isso aí, ele até pode tentar, mas eu acho que ele vai parar atrás das grades. Sim. E nós não temos absolutamente esse perfil. Nosso negócio é construir, né, um estado melhor, como um município melhor, voltado sempre para a gestão. Certo. Então vamos ver como é que vai o desenrolar dos acontecimentos. Agora, Antídio, uma outra situação que eu pergunto para o senhor, assim, o papo está tão gostoso, ela já me fez sinal aqui, mas daqui a pouco a gente termina. Tem mais umas coisinhas, a gente vai terminando. Não, tá tranquilo. A questão que, como é que um empresário bem-sucedido, com várias empresas, que teria uma vida tranquila, uma pessoa que não teria necessidade, entre aspas, podia cruzar o braço e dizer assim, eu sou o Antídio, que o Brasil se vire, o Estado se vire, e eu não preciso estar na política. O que leva um empresário bem-sucedido, uma família bem colocada, bem situado, que não teria necessidade de buscar esse campo da política? O que leva uma pessoa como o senhor a entrar nesse mundo? Olha, Levou, melhor dizendo. Eu posso te dizer o seguinte, nós temos tantas pessoas, por exemplo, e que inclusive nem aparecem, que estão por trás dos nossos hospitais, né, dos nossos corpos de bombeiro, da AMA, da PAI, que faz tanta coisa boa para aquelas pessoas que têm necessidade, as pessoas que para com os viciados, os doentes, né? E eu posso te dizer que é uma forma que eu encontrei de contribuir. Eu gosto assim de estar no meio do povo, da população, mas eu gosto muito assim quando que você consegue ver que tu consegue, com todas as dificuldades, mas tu consegue avançar um pouco. Então, quando você chega numa escola, que você recebe o abraço das crianças, por exemplo, quando você chega num hospital, ou de alguém que te dá um abraço e te agradece, né, a oportunidade que teve de fazer o seu tratamento de saúde, que nada mais é do que obrigação do Estado, entende? Sim. Mas uma pessoa que agradece porque a infraestrutura da rua dele melhorou, ou a construção da escola, ou um posto de saúde, enfim, tanta coisa. E o que eu posso te dizer? A gente se sente tão gratificado que não existe dinheiro que pague isso. Então, acima de tudo, é o amor de fazer as coisas para os outros, o amor pela doação. Né? Nós temos, por exemplo, religiosas, pessoas que se doam, né? A comunidade, a igreja, né? A uma religião, né? Né? A uma congregação, né? Eu diria que é isso. Eu faço política com amor, eu faço administração pública com amor, né? Eu faço sempre na melhor das intenções, como se eu estivesse fazendo para qualquer pessoa da minha família. Então é isso que me dá uma satisfação assim que não é questão de aparecer nada, absolutamente, nada disso, né? Mas a questão de poder melhorar, e a gente sente e sabe que pode melhorar e pode melhorar muito, mas muito mesmo. Muito obrigado. É isso que eu queria ouvir do senhor. Vamos então para nossas imagens, senão daqui a pouco eu vou levar um puxão de orelha aqui ao vivo já. Não, tranquilo, tá tudo bem. Vamos lá. Isso aí. Antídia, curte um belo de um chimarrão então também, além do vinho? O chimarrão, eu gosto do chimarrão, né? Não era o meu hábito, mas eu sou casada hoje, a minha esposa é do sudoeste do Paraná. E eles tomam muito chimarrão lá e eu me acostumei. Então eu gosto de tomar um chimarrão, tem lá no meu gabinete também, né? E até eu ganhei uma cuia de presente aí, o deputado Lunelli e tal, certo, né? Legal. Mas é muito bom. O chimarrão, quer ver então se você tiver tempo, né? Para conversar, para sentar numa varanda, né? Sim. É um relax. Gosto do chimarrão, sim. E essa foto é da sua campanha, né? Para deputado, é isso, né? Não, essa é no meu gabinete. No gabinete mesmo? Essa é no meu gabinete lá em Florianópolis. Certo. Que tem uma parede lá que tem esse painel. Parecia ser da campanha, mas então... não, é de lá. Mas lá no gabinete o senhor toma o seu chimarrão cedinho, então? Cedinho, nós temos chimarrão lá, todo mundo toma chimarrão lá. Deve ter no mínimo uma meia dúzia de cuias lá. Todo mundo toma. E já não é uma coisa que eu não curto muito, não. Eu sou mais do café, do chimarrão. Não, mas chimarrão de manhã, né? Depois, durante o dia, é cafezinho e água, né? Sim, para cafezinho, manter a palavra lá é cafezinho, vem muitas visitas, então o que sempre se oferece é o cafezinho e a água, né? Pode seguir, Wesley. E próxima foto. Aqui. Colhendo milho. Isso é na minha fazenda. Eu tenho uma fazenda no oeste do Paraná. Eu sou produtor de milho, de soja, suinocultor
e bovinocultor também. Eu tenho confinamento de boi. Muitas pessoas gostam de jogar uma bocha, jogar um baralho, futebol, né? Um futebol, fazer né? vôlei, correr na praça. Correr na praça ou na praia. Eu gosto de trabalhar, eu adoro ir... O lazer O meu lazer é trabalhar. Mas eu adoro, por exemplo, sempre que eu tenho um tempinho, eu vou na minha fazenda, né? Tenho minha casa na praia, tudo, mas eu vou lá, no máximo 3 dias eu já fico nervoso. Agora, Tídio, é bem melhor colher nesse trator aí do que naquela época do braço, né? De bater naquelas batedeiras. Aqui é ar-condicionado, GPS, rádio aí, AM, FM, musiquinha. O senhor já curte a 105, a 101, as rádios. Não, ali tudo aqui você já vai automatizado, te diz também a produção, o que na terra está precisando, entende qual é a adubação. Tecnologia hoje é fantástica. O agricultor da época de anos atrás era bem mais sofrido, muito mais braço. Quebrava a soca de milho na mão. Exato. E o pé nós cortava ainda para colocar na máquina de pica-trato para tratar as vacas. E era pica-trato, era no feijão, né? Não era na máquina elétrica. Depois já tinha um motorzinho, mas no começo era na mão. Bora. Opa, olha aí. Tamandiari um piccolo polo. Não, esse é um filhotinho de Ganizé. É que o zelador lá do nosso prédio, né? Eu tenho a minha filhinha mais nova, Vitória, e ela adora os animais, os bichinhos, ela adora. E o nosso zelador lá comentou que tinha nascido lá uma chocada de ganizés e não sei o que e tal, e ela pediu um para ele. E ele trouxe. Então ela anda com aquele ganizé, fora os cachorrinhos, as coisinhas que ela tem, né, na caixinha e tal. E aí ele tava lá, isso aqui foi na casa da minha mãe, eu tava comendo um pedaço de estrúdio, e daí eu coloquei ele em cima da mesa e ele veio lá comer um estrúdio junto comigo. Se o senhor dá uma garfada errada, não, vai ficar grande, depois vou colocar junto lá com as galinhas lá da minha mãe lá. O pior, eu quero ver o senhor fazer um ensopado de sexta-feira, não vai deixar jamais. Não, mas são os bichinhos, os animaizinhos aí. Que bom. É bom que os filhos tenham contato assim com a natureza, né? Que já tem essa abertura, né? Conhecer da terra também um pouquinho, né? A Vitória, ela anda a cavalo desde os 2 anos de idade. Equitação, ela faz saltos? Não, tambor. Prova de tambor. Ela adora. Então, eles adoram os bichinhos, os animais, né? Meu pai era como São Francisco. E nós temos isso tudo, toda a família agora gosta. Nós alimentamos os bichinhos lá em volta da casa, araquã, jacu, os periquitos, vem tudo comer lá do lado da casa. Que coisa, né? Essa integração. Nós temos essa oportunidade aqui no Jaraguá, né? De ter os animais ao nosso lado, assim, ser uma cidade produtiva que está em expansão e ainda ter esse contato com os animais, né? Isso a natureza hoje uma vantagem nossa, né? Coisa boa. É maravilhoso. Vamos lá, Wesley. Deixamos o Ganizé para lá. Opa! Essa é da abertura da Schützen. Da última Schützenfest, né? Então, aí está o Dr. Vicente Caro Preso, que é deputado também, grande companheiro meu, nós fazemos um trabalho muito forte, nós dois temos também a bancada do Norte, né? Sim, rapaz. Dr. Vicente Caro Preso é um grande deputado, muito atuante, um homem muito sério, defende muito as questões da saúde. Sabe? Nós temos um trabalho muito bonito. E aí está o Pavanello, que é o presidente da Schützen, a Natália Lúcia Petri, que é a secretária, né, de Turismo, Esporte e Lazer, e o atual presidente Jair Franzner, no dia da abertura da Schützenfest, aqui em Jaraguá do Sul, da nossa festa maravilhosa. Que coisa boa. Excelente. Nossa, excelente Schützen. Daqui a pouco nós vamos falar sobre ela também. Pra frente, Wesley. Opa, essa é com a família. Esta aqui é uma foto com a família, um aniversário do meu netinho e da minha netinha, que eles fazem praticamente no mesmo mês. Então isso foi lá na casa Rux, né? Foi lá na casa Rux, então nós estávamos lá num sábado e tal, o meu filho resolveu fazer lá, então o ambiente também, né? É colonial, que tem colonial e bom, né? Os ambientes, os bichinhos, os animais, eles vão muito lá, né? Vão lá almoçar, vão nos fins de semana e tal, então esse dia foi lá, né?
Aqui tem a Adelaide, a dona Adelaide, que é a minha ex-sogra. Aqui a Beatriz, a minha primeira esposa. Ali tem a Jéssica, minha segunda esposa. Aqui tem meus filhos, minhas noras, meus netos, né? A Vitória. Legal. Então Quando não está trabalhando, ele também tem momentos de família Não, também, tem, né? Tem, sempre, né? sempre em família, né? Ou em algum local, ou na minha casa, ou na casa da minha mãe, ou na casa da Adelaide, sempre tem. Eu sei que o trabalho é lazer também, mas o senhor faz alguma outra coisa que além dos momentos de lazer mesmo, sem estar trabalhando? Porque... Olha, eu... Para um pouquinho para assistir alguma coisa, um filme, para curtir, olhar um pouquinho o WhatsApp, porque sempre todo mundo dá uma olhadinha, né? WhatsApp eu dou umas olhadas assim, mas o meu telefone, eu posso te dizer que até os cachorros, né? Os cachorros da rua conhecem, sabem do meu telefone, que eu nunca mudei. Então aí entra coisa aí que, nossa, mãe, se for dar muita bola, você passa o dia inteiro nisso. Não, isso é né? verdade, toma o tempo. Né? É. Bora lá, Wesley. Essa era a última foto. Ok. Vamos passar pelo... Vamos passar para um quadro novo. Hoje nós temos estreia no Jaraguá. O senhor aqui está estreando um novo quadro chamado Curte ou Não Curte? Tá. Vamos começar com o senhor. Vamos fazer algumas perguntas. Na verdade, são 5 temas que a gente vai trabalhar aqui. Uhum. O senhor vai dizer se curte ou não curte. Tá. Se quiser explanar sobre eles, né? Um pouquinho. Tá bom. Pois não. Mas é a ideia. O primeiro seria, que nós falamos até há pouco atrás, sobre a questão do Supremo estar aí querendo fazer a liberação do porte de drogas até 60 gramas por usuário, para quem seria usuário, não ser taxado como um traficante. O senhor curte ou não curte? Não curto. Eu acho um tremendo de um erro, tá? Eu acho que a porta da entrada para o vício, para as drogas, e se você quiser ouvir um dia a opinião técnica sobre isso tudo, eu até sugiro que você convide o Dr. Vicente Augusto Caro Preso, que é nosso deputado, e possa colocar isso tudo, que ele vai te explicar tecnicamente tudo o que é e o que acontece com a pessoa. E normalmente isso acontece com os jovens, tá? Sim. E aí você vai ter uma sociedade no futuro, umas pessoas não pensantes, não inteligentes, sabe? Você vai matando os neurônios dessa pessoa. Pessoas doentes, né? Não, eu acho um absurdo isso que está acontecendo. E vou te dizer mais, o Brasil só não acaba com esse negócio de drogas porque não quer. Que o Brasil não é produtor e no final é exportador de 80% de toda a droga que é produzido aqui nos países em volta, que é exportado via Brasil. É porque aí não produz e acaba exportando ainda. É um grande dinheiro que corre por aí. E aí nós temos a questão dos judiciários, de advogado, de polícia e tal. É um envolvimento muito grande. Eu quero te dizer que o Brasil, se quisesse, poderia acabar com isso definitivamente. Mas não existe interesse nem boa vontade. Até porque a questão das drogas ainda envolve muito a família, né? Não. Atrás de uma pessoa que é usuário, tem uma mãe que chora, um pai que chora, um filho que está doente. Você acaba com o esteio da família. Exato. Você acaba com... Pelo amor de Deus, que sociedade que nós vamos ter no futuro. Olha, por exemplo, hoje, o que está acontecendo na Holanda, que liberou isso lá atrás. Hoje eles estão colhendo as consequências disso. Dessa liberação. Isso não pode existir. A maconha... Dr. Vicente pode te explicar também, tá? Ela tem casos, né, onde que ela é medicinal, Sim. usado para a medicina. Fins medicinais, né? Fins medicinais, que é diferente da liberação que estão querendo Até fazer aproveitando já, convidando o senhor Vicente Convida- Caro Preso a participar do nosso podcast, aqui a indicação do senhor Antídio. O senhor não pode negar, hein? Pode falar. Está aqui, ó, uma ressalva aqui. Convide o nosso deputado, Dr. Vicente Augusto Caro Preso, um dia para ele vir aqui, te dar um assunto bem parâmetro. pertinente. Muito O Dr. Vicente, ele é um defensor da saúde, trabalha, mas não sei de onde que ele busca tanto dinamismo, tá, para trabalhar tanto. Porque fora a função dele de deputado, ele atende como médico, ele Sim. atende a ama, ele atende a pai, sabe? Esse homem trabalha muito. É a paixão dele, como o senhor falou. Exatamente. Então a paixão dele é dedicada à questão da Isso. saúde. Então cada um tem o seu foco, e o foco dele é na saúde. Na saúde. Certo. Só para a gente relatar, Jaraguá do Sul tem um combate muito com afinco, com muita dureza, com muita dedicação dos nossos policiais, né, o nosso 14º Batalhão aqui está sempre nas ruas, ligado. Né? Jaraguá do Sul é a cidade mais segura do Brasil. Com mais de 100 mil habitantes, e isso é graças a um trabalho que vem sendo feito desde lá de trás, tá? Não é só na nossa gestão, tá? Mas nós intensificamos mais, e a parceria que foi criada entre os setores de segurança, entre a Polícia Civil, entre a Polícia Militar, tá? Que nos rendeu, e nós estamos colhendo esses frutos hoje. Esperamos que continue assim, né?
E Santa Catarina também é considerado que tem a melhor polícia do Brasil, né? Porque também existe isso tudo. Mas Jaraguá do Sul é modelo para Santa Catarina e para o Brasil, Sim. nas questões de segurança. E que fique claro, né? Está bem claro, a gente pode perceber na atitude, a gente vê os policiais na rua, abordagem, né? A abordagem, o pessoal sempre cobrando também, né? Segundo tema, o fim das escolas cívico-militares. O senhor curte ou não curte? Eu não curto, eu acho que é um tremendo de um recesso, era um avanço que nós estávamos tendo, né? Agora, apesar de que o presidente lá quer acabar, mas nós temos aqui em Santa Catarina, o nosso governador Jorginho vai dar continuidade, inclusive eu desde quando prefeito venho trabalhando para que Jaraguá do Sul fosse contemplada com uma, e nós temos a promessa do nosso governador que Jaraguá do Sul será contemplada sim, né? Porque um aluno que passa numa escola cívico-militar, né? E eu conheço a de Joinville, e certamente ele é um aluno diferenciado dos demais alunos que todos os pais, você pode fazer uma pesquisa, nós fizemos isso na época, né? 98% aprovaram e gostariam de ter os seus filhos numa escola cívico-militar. Até porque as matérias são lecionadas de maneira igual. Só o que muda é a questão da educação, da disciplina, do comportamento, né? A questão de fazer de se cantar o hino nacional e outras situações, né? Então, exatamente. O ensino é o mesmo, só muda a questão da disciplina. Da né? disciplina, Então, o respeito. Fica-se claro. Outro tema, os clubes de tiro. Jaraguá do Sul, o senhor curte ou não curte os clubes de tiro? Curto. Curte. O senhor é a favor, então? Totalmente. Jaraguá é a capital do tiro. Jaraguá né? é a capital do tiro, a cidade mais segura, né? Então isso, por exemplo, que estão tentando acabar aí com os clubes de tiro, isso é uma aberração, né? Até porque existem critérios, existem normas, e eu defendo também o armamento das pessoas, eu defendo com critérios, ninguém sai por aí numa loja, né, comprando uma arma, não Sim, é assim, tá? Maneira, né? Eu acho que desarmar a população brasileira também é um retrocesso, né? Você vê os Estados Unidos, lá tem os seus casos e coisas, mas você veja, por exemplo, a questão da criminalidade nos Estados Unidos comparada com a nossa, e os nossos bandidos estão armados, extremamente bem armados. Fortemente armados, né? E a nossa população desarmada. Não. Outro dia eu vi a Gleisi Hoffmann, que é a presidente do PT, tá? Que deu um pronunciamento dizendo que queria desarmar os agricultores, né? Os agropecuaristas, os pecuaristas, o agronegócio, desarmar porque o Estado, a União queria assumir o controle dos javalis. Imagina que berração, essa mulher nem sabe o que ela está falando, você entende? Né? E o javali, nós respeitamos, né, os animais, nós cuidamos, mas o javali, ele se procria de tal forma, e quando ele vem, ele entra no meio das roças, né, ele acaba. É que é um animal que não é nativo, é um animal exótico e acaba se proliferando, não tem na cadeia alimentar, não tem nada que coma aquele bicho. Que faça o equilíbrio. Exatamente. Então você deixa até um certo ponto. Agora, quando aquilo vira em bandos, que começa a te prejudicar, você controla, você abate, entende? E é saudável, é bom para comer. Sim. Dá um salame, então, que olha, de primeira. Agora imagina a Gleisi Hoffmann sentada atrás de um toco lá esperando um javali. Pelo amor de Deus. Faça meu favor, né, Gleisi? Vai colocar um biquíni e vai pra praia, mulher. Chacramento, não credo. Chacramento, ma che lavori brutti che si diventa. E agora vamos lá, redes sociais, curte ou não curte? Instagram, TikTok. Olha, o senhor é um amante das dancinhas do TikTok? Isso o meu pessoal pede para mim fazer. Não, eu curto a boa informação, como o bom jornalismo, né? É claro que isso tudo também, hoje existe muita inverdade, muita falsidade, né? Isso é ruim, né? Agora, o que é bom, o que é saudável, eu curto sim. E acho positivo. Então curte. É que a rede social também transmite informação, transmite as verdades, tudo que é feito de maneira muito rápida. E as pessoas têm um acesso a comentar sobre devidos assuntos, né? Tem mais participação entre si. E você atinge muitas pessoas de uma forma muito rápida. Muito veloz, né? Tudo que é tanto positivo como negativamente se atinge questões de... Mas o que me incomoda às vezes, né? O que sai de inverdades ou de mentiras. As fake news, né? As fake news, que a gente está no meio, então você já
você já observa, você já sabe, não, mas isso aqui é fake news, entende? E você vai atrás comprovar e realmente O problema é esse, que nem todo mundo sabe identificar o que é uma verdade e o que não é uma verdade. Isso, né? Às vezes isso. a pessoa não tem o esclarecimento devido e por estar atrás de um celular ou de um computador, acha que pode falar o que bem quiser a todo mundo. Né? Não é bem assim, né? Mas tem curto, que ser... curto, então sim. curte. Opa. Uma outra questão, para nós encerrarmos a questão do curte ou não curte. A economia verde, o que o senhor tem curte ou não curte? Curto, eu acho que é o futuro, tá? E o equilíbrio, né? O equilíbrio, sempre digo que nós temos que ter o equilíbrio da natureza. Por exemplo, no condomínio onde eu moro, né? Nós somos 10 moradores, aí nós compramos uma área grande de terra, que inclusive que era do proprietário, o seu Van der Weg, e tem um morro, uma natureza muito linda, e nós compramos para preservar, tá? Andando lá pelo meio, né? Que nós temos que fazer lá uma cerca, arrumar, etc e tal. Andando lá no meio daquele mato, eu descobri uma nascente de água. A coisa mais linda do mundo, uma nascente de água. Um olho d'água, uma nascente de água no centro da cidade. Sabe? Então, e assim, por exemplo, eu toda a propriedade, quando eu posso comprar, eu sempre compro para preservar a natureza. Sabe? Então, preservação das águas, o equilíbrio, por exemplo, né? Nós lá na nossa fazenda, nós podemos ter 20% de reserva. Sim. Eu tenho 30% de reserva. Eu tenho nascentes lá que já tinham morrido. Tá? Eu fui, cerquei, comecei a plantar árvore e tal, comecei a cuidar dela, ela começou a brotar novamente um olho de água. Então nós precisamos disso para o futuro da nossa subsistência. E a mesma coisa é na cadeia alimentar. Né? Nós, por exemplo, nós reaproveitamos todos os dejetos, tá? Nós geramos energia. Depois, no final, aquele líquido ainda vira um adubo natural que nós espalhamos nos pastos, espalhamos na lavoura, entende? Então é tudo dessa forma, tá? Até um animal, o descarte de um animal vira adubo. Sim. Inclusive, eu sou mentor de um projeto da LESC, né? Onde que você... com os restos dos animais que morrem em Santa Catarina, que eles eram enterrados. Sim. Então nós criamos lá um projeto onde que a empresa ela pode fazer adubo, cria lá o biodigestor e o adubo orgânico, tá? O adubo para espalhar nas lavouras dos animais que morrem das granjas, né? A quantidade de animais que morrem por dia, por mês em Santa Catarina é enorme, tá? E só que esse projeto muitos tentaram e não conseguiram fazer com que ele avançasse. Por quê? Porque existe o interesse das indústrias do adubo químico. Assim, deixam de faturar, né? São milhões e milhões que são... Então nós temos que encontrar esse equilíbrio. Eu sou totalmente a favor e curto também. Porque na economia verde tem a questão da emissão de gases de carbono, tem a questão de energias renováveis, toda a situação, então, né? Tudo que vem a beneficiar o uso correto, né? Das nossas fontes, né? Exatamente. E isso aí, por exemplo, que nem lá da emissão do gás, né? Nós temos lá daí uma quantidade que você vai trocando, né? Que você transforma-se em uma moeda onde que você acaba tendo um benefício, tá? De tudo aquilo que você deixa de emitir, que você transforma o que era poluidor, né? E que você transforma de uma forma orgânica em energia para a tua propriedade. E nós vamos ser autossuficientes lá na nossa lavoura e uma parte ainda que vai para entregue nas redes, tá? E que vai depois também abastecer uma parte do frigorífico nosso. Muito bacana. Santido, para a gente encerrar também a nossa entrevista aqui, duas perguntas. Na verdade, eu quero que o senhor diga assim, qual o sonho seu ainda, se o senhor sonha e almeja alguma coisa como político e como empresário, como pessoa que vive aqui no nosso meio, que gera produção, que tem pessoas vivendo sobre sua ordem, suas empresas. O senhor almeja algum sonho? Tem alguma coisa que o seu Antídio ainda não conquistou? O que falta para o Antídio? Para ele se realizar, ser pleno? Não, eu diria o seguinte, o meu sonho eu sempre rezo, né? Para que as empresas fossem sempre para frente, sólidas, porque nós temos uma filosofia de que a empresa não é nossa. Nós somos meramente gestores delas. Então, o meu sonho para que sempre elas fossem sólidas, que nós continuássemos sempre a crescer, dando oportunidade e tendo essas pessoas bem amparadas, né? Como nós sempre tratamos, a grande família Lunelli.
Sim. Tá? Então, o meu sonho é que a gente sempre conseguisse ir fazendo, sempre com os pés no chão, que nós, durante esses 41 anos, eu passei muitas dificuldades. Como eu te falei, nunca deixei de pagar um título em dia. Mas as dificuldades, aquele plano, aquela vez, imagina, do dia para a noite nós ficamos sem dinheiro. Do plano Collor. Plano Collor. Então, imagina você com todos os compromissos, né? E simplesmente de um dia para o outro estava sem dinheiro. Nós ficamos quase loucos aquela vez, tá? Então, o que eu quero te dizer? Esse é o meu desejo, que nós continuássemos fazendo e trabalhando da forma como nós sempre trabalhamos, né? Porque você ser empresário no Brasil não é fácil. Não é fácil, né? E como político, enquanto eu puder contribuir, seja com o nosso município, com o nosso estado, seja onde for, eu sempre o farei, porque eu acredito num Brasil melhor. Eu acredito num estado. Santa Catarina, indiscutivelmente, é o melhor estado da União. Indiscutivelmente. Mas eu acredito que nós podemos melhorar mais muito. Tem tanto por fazer, mas tem tanto, né? E mesma coisa aqui em Jaraguá do Sul. Então esse é o meu sonho, de termos bons políticos, boas pessoas ligadas à administração pública, para que realmente nós pudéssemos ter uma qualidade de vida excelente. Eu sempre digo, nós temos 24 horas por dia, tá? Por que nós não podemos trabalhar 8 horas bem trabalhadas, com segurança, 8 horas para você cuidar das suas coisas, do seu estudo, da sua academia, da sua família, tá? Ir num restaurante, né? Enfim, 8 horas de trabalho, sério e duro. 8 horas para você e sua família. E 8 horas para descansar. Por que nós não podemos viver num país, num mundo assim? Um mundo mais justo, né? Nós vivemos num momento, gente, é uma vergonha isso que hoje os nossos colaboradores, que as nossas pessoas recebem. Olha como que nós empobrecemos nos últimos tempos. Tu entende? O salário dos professores, por exemplo. Meu Deus, um professor deveria receber, mas no mínimo, um professor deveria de receber, no mínimo, 10 mil reais de salário. É o menor salário que um professor deveria de receber. Então eu penso que esse é o caminho que nós temos que chegar. Outra coisa também, nós vivemos num distanciamento muito grande de salários entre as profissões, sabe? Investidor é uma coisa, empresário, isso é diferente. Sim. Vamos falar de profissões, de assalariados, tá? Então você tem aqui um disparate muito grande, né? Eu acho que nós deveríamos de ter um equilíbrio maior. Agora, para isso nós precisamos da formação, né, da formação, do investimento, da educação, né? Eu sou muito firme e forte em relação a isso, e eu acho que nós poderíamos viver num mundo mais equilibrado, em todos os sentidos, na economia, na questão da sustentabilidade, né? Na questão da vida, sabe? Eu acho que nós perdemos muitos valores, e isso está cada vez mais, nós estamos muito animalescos. Então o meu sonho é de viver num mundo, né? Eu falo muito da Suíça. A Suíça é um país que tem um custo de vida caro, elevado, mas tem uma qualidade de vida, né, fantástico, né? A Dinamarca, a Finlândia, a Noruega, a Suécia, tu entende? E o que está acontecendo hoje no nosso país? Nós cobramos os serviços de um país desse de primeiro mundo, nós cobramos, o imposto, mas nós entregamos um serviço de péssima qualidade. Bem aquém do que se espera, né? Exato. A sociedade ideal seria termos saúde, educação, trabalho e né, qualidade de vida para quem paga o imposto no seu dia a dia, para quem luta, quem acorda cedo, quem levanta. Tantas pessoas que acordam em madrugada, trabalham dia a dia e não conseguem nem o mínimo de sustento, né? Exatamente. Então quando que eu penso, né, eu cada vez que acontece alguma coisa no setor público, eu penso em quem? Eu penso lá na nossa costureira que está atrás de uma máquina de costura. Eu penso no nosso caldeirista, no nosso motorista, naqueles que estão dentro da fábrica trabalhando nas máquinas, entendesse? Eu sempre penso nessas pessoas. E por isso que eu arrumo tanta encrenca por aí, tá? Arrumo tanta encrenca. E eu digo, tá, vocês estão aqui. E aquele lá, como é que fica?
Entende? Eu acho que nós poderíamos ter uma qualidade de vida como, por exemplo, a Alemanha tem, como um alemão tem, certo? O europeu, quando ele chega na fase dele da aposentadoria, na terceira idade, né? Sim. Que essa terceira idade de 60 anos também, né? Isso aí tem que mudar, né? Eu já 60 também, né? Já passei dos 60, entende? Mas isso aí tem que mudar. Mas enfim, o que eles vão fazer? Eles vão aproveitar a vida, eles vão curtir a vida, né? É excursão para cá, excursão para lá, eles vão viajar, eles vão aproveitar. E o nosso povo aqui, onde é que está? Na fila de um hospital, na fila do SUS, entendem? Infelizmente. Infelizmente. Então, isso nós precisamos mudar. E nós só vamos mudar com quem? Com pessoas de bem, que vêm para dentro ajudar, com pessoas que querem fazer política com P maiúsculo, sério, honesto, transparente e que façam com amor. É isso que nós precisamos. É isso aí. Tídio, belas palavras, muito obrigado novamente. Que isso. Nós encerramos nossa entrevista de hoje, foi muito grato. E nós teríamos assunto para falar uma noite toda. O senhor aqui tem sempre muita história para contar, né? Mas uma outra oportunidade que o senhor vem até aqui para mais conversarmos. Vezes, sem problema. Né? Falarmos um pouquinho aí do seu dia a dia de lazer, porque o senhor não tem lazer nenhum, só trabalha dia a dia. Mas é o meu prazer é trabalhar. Olha, Renato, muito obrigado pela oportunidade, né? Obrigado a você, obrigado ao Wesley, obrigado a Tatiane, né? Obrigado pela oportunidade aqui no Jaraguá On. E conte sempre conosco. Estamos aqui para ajudar, para contribuir e construir um mundo melhor. Esse é o nosso grande objetivo. O nosso pequeno canal está à disposição do senhor para estar colocando o seu trabalho, a sua dedicação aí, sempre que for preciso, nós estamos à disposição, né? Mas como é que a gente encerra as nossas entrevistas? Nós agradecemos novamente, deixamos as portas abertas. Muito obrigado, né? Porque isso para nós é muito importante. E pelo trabalho, pela honestidade, pela toda essa história, a gente sempre termina com palmas. Então, né, Tati, ajuda aí que a gente com palmas. Muito obrigado. Né? Valeu, pessoal. Obrigado, hein? Obrigado. Um abraço.